Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui na nossa última quarta-feira do ano. Última aula numa quarta-feira nesse ano a gente vai ter agora. Quarta-feira só ano que vem agora, brincadeiras à parte, prova testemunhal parte 6. A gente deve fechar a prova testemunhal ali na parte 7 ou talvez parte 8. Acho que na parte 7 a gente finaliza esse tema aí, beleza? Lembrando, se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha também, comenta aqui embaixo, compartilha, me ajuda a chegar em 10 mil inscritos. Quando tiver 10 mil inscritos, Gabi e Gutinho vão estar aqui ao meu lado, beleza? Vamos lá então, na aula de hoje a gente vai falar primeiramente sobre o número de testemunhas, depois a gente vai falar sobre a oitiva das testemunhas na audiência de instrução e julgamento. Professor, eu posso arrolar quantas testemunhas eu quiser? Não, tá? A lei vai trazer um teto, um limite máximo para o número de testemunhas. E mais do que isso, o juiz ainda pode limitar esse número de testemunhas. Onde que está essa regra? Dado. Aqui, mais uma vez, o código ele fez uma dança, porque não está lá na parte da prova testemunhal. Está lá na parte do saneamento do processo. Lá no artigo 357 do código é onde a gente tem essa regra aqui, ó, do número de testemunhas. Então, olha lá o que diz o parágrafo 6º do 357. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Me lembro uma vez que eu tive uma audiência em que eu arrolei 4 testemunhas, tá? As 4 testemunhas foram por mim intimadas, né? Eu fiz a intimação nos termos do 455 do CPC, conforme a gente viu na aula passada. As 4 testemunhas estavam lá no dia da audiência. Aí a juíza me questiona o seguinte: doutor, testemunhas que o senhor arrolou estão aí? As 4? Estão. Ela me disse: doutor, o senhor escolhe 3 para ouvir, porque são apenas 3 para cada fato. Eu disse: perfeito, excelência. Na verdade, as 4 testemunhas não testemunharão sobre a mesma coisa. 2 delas vão focar em uma situação fática, outras 2 vão focar em outra situação fática. Ah lá, então tudo bem. Então vamos ouvir as 4, tá? Então, o máximo total é de 10, mas apenas 3 no máximo para cada fato. Agora, professor, eu arrolei 5 sobre um mesmo fato. O juiz pode ouvir? Pode. Ele tem o direito de dizer: não, eu vou ouvir só 3, porque as 3 já dizem respeito ao mesmo fato, e 2 eu vou dispensar. Mas se ele quiser ouvir, tá tudo certo. É o grande gestor da prova, não há nenhum impedimento em que ele ouça todas as testemunhas arroladas, tá? Agora, é normal o juiz querer ouvir menos gente? É, principalmente quando a questão é mais simples, quando os fatos já estão muito claros, já ouviu 1, 2, 3 testemunhas, bem tranquilo, deu para entender bem a situação. E pode limitar? Pode. É o que está aqui, ó, no parágrafo 7 do mesmo artigo 357. Olha lá, o juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Às vezes, a situação é mais simples, é menos complexa, não tem por que ficar ouvindo tantas testemunhas assim. Ele pode limitar, ele pode deixar de ouvir algumas que você arrolou. Claro, sempre que ele limita a oitiva das testemunhas, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fundamentar a decisão dele, dizer por que é que ele está fazendo essa limitação no número de testemunhas. Beleza? Agora vamos para o procedimento de oitiva das testemunhas. O que é oitiva? Ouvir. É o momento que eu vou ouvir as testemunhas. E a primeira coisa importante é a ordem das oitivas. Olha lá o que diz o 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Então, a primeira coisa importante aqui
é entender que algumas testemunhas foram indicadas pelo autor, outras pelo réu. Primeiro eu vou ouvir as testemunhas do autor, depois eu vou ouvir as testemunhas indicadas pelo réu. Como é que funciona? Elas ficam fora da sala da audiência e a ideia é que elas não se comuniquem. A ideia é que elas fiquem isoladas, separadas. Chama a primeira testemunha, ela presta o depoimento dela, volta, sai, tá? Tá dispensada, pode ir embora, beleza. Chama a segunda testemunha, porque não faria sentido as outras testemunhas que ainda não falaram ouvirem o que as outras estão dizendo. Não é aquela coisa, né? Ah, eu não tinha lembrado desse. Agora que ela falou, eu me lembrei. Não, a ideia não é essa. Esses tempos eu fui testemunha num processo judicial. Aí eram 3 testemunhas lá, 2 testemunhas. Não, 3 testemunhas, isso aí, tá? Eu fui o segundo a ser ouvido. Nós estávamos lá fora, os 3, tal. Ouviu a primeira testemunha. Assim que ela saiu, o escrevente ali, o responsável pelo audiência, já me chamou. Vem o senhor Guilherme, agora o senhor faz as perguntas e aí vai. Então, primeiro as do autor, depois as do réu, mas ouvidas de forma separada, tomando esse cuidado para que uma não ouça o depoimento da outra. E se uma ouve o depoimento da outra, ela acaba se influenciando por aquilo ali, tá? É possível inverter essa ordem? Primeiro eu ouço as testemunhas do autor, do réu, depois as do autor? É possível, mas as partes têm que concordarem. Isso é muito comum quando acontece uma audiência, assim, por exemplo. Aí o autor indicou lá 2 testemunhas, filmou as testemunhas certinho, e o réu também arrolou e indicou mais 2. Aí no dia da audiência, as testemunhas do autor não vão, mas as testemunhas do réu estão lá. Aí o juiz fala assim, ah, vamos ouvir as testemunhas do réu primeiro, tal. Aí o advogado fala, não, meu direito é ouvir primeiro a do autor, eu não quero concordar, vamos ter que marcar uma outra audiência para que todos estejam presentes, tá? Mas se houver essa concordância, você pode ter essa modificação na ordem sem nenhum problema. Beleza? Próximo ponto. Um ponto que tem que ficar muito ligado, principalmente se o teu intuito ao assistir essa aula é se preparar aí para uma audiência de instrução e julgamento. A gente sabe que as testemunhas podem ser incapazes, suspeitas ou impedidas. E se elas estão nessa condição, elas não podem figurar como testemunhas. Quando muito, elas podem acabar figurando como antes, tá? Mas, muitas vezes, essa incapacidade, essa suspeição e esse impedimento não são escancarados para o juiz. A testemunha não chega e fala, não, eu sou amigo íntimo da parte. Não, fala muitas vezes isso. Então, o teu papel, advogado da parte contrária, é colocar luz nisso daí. É colocar o dedinho na ferida. E isso a gente faz por meio daquilo que a gente chama de contradita testemunha. Olha o que diz lá o 457 do Código. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Eu vou colocar um asterisco aqui, porque esse ponto é muito importante. Tá? Eu vou abrir um grande parênteses aqui. Como é que é na prática? Vai lá o juiz e fala, ah, vamos ouvir a testemunha arrolada pelo autor. Chega lá, seu nome, por favor. A testemunha diz assim, João da Silva. Ah, legal, seu João. Seu João, o senhor conhece as partes? Conheço. Ah, legal. Conhece da onde? E vai fazendo perguntas para entender se há alguma relação de parentesco, se há alguma relação de subordinação, se há alguma relação de interesse na causa. O juiz pergunta, você é amigo da parte? Não, não mesmo. Você frequentou a casa? Ah, frequentei uma vez, junto com outras pessoas. Sou amigo. Se ele ganhar ou perder esse processo, para você muda alguma coisa? Se ele disser muda, opa, tem interesse na causa. Se ele tiver interesse na causa, o juiz vai dizer, ele é suspeito, não vou ouvir como testemunha. Mas muitas vezes, a testemunha não dá a entender isso. A partir das perguntas que são feitas pelo juiz, eu não consigo captar naquele momento se a testemunha é suspeita, impedida ou incapaz. E aí, se a outra parte tiver essa desconfiança, tiver fundamento para isso, ela pode impugnar a testemunha. É basicamente dizer, seu juiz, ela não pode ser ouvida como testemunha, porque ela é suspeita, ou porque ela é impedida, ou porque ela é incapaz.
Como que você faz isso? Isso se faz por um procedimento chamado de contradita de testemunha. Então, contraditar a testemunha significa impugnar a testemunha. Significa alegar que ela é suspeita, impedida ou incapaz de testemunhar. É isso a contradita. Agora, como isso é feito, prof? Aqui, ó, vem comigo. Parágrafo 1º do 457. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Tá? Como é que funciona? A testemunha vai lá, é qualificada, pergunta o nome dela. Antes dela depor, excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha. Por quê? Porque ela é amiga íntima, ela foi padrinho de casamento da pessoa. O juiz pergunta, isso é verdade? Se a pessoa disser sim, é verdade, o juiz vai dizer, opa, então você aqui tem uma amizade íntima, eu não vou ouvi-lo, tá, como testemunha, mas se o juiz quiser, vai poder ouvir como informante, sem prestar aquele compromisso legal de dizer a verdade. Ou pode ser que a testemunha diga, não, eu não sou do casamento. O juiz olha para o advogado e fala, doutor, o senhor tem como provar o que o senhor está falando? Aí vem lá o advogado e diz, eu tenho aqui ó, 2 testemunhas, ou 3 testemunhas que atestam isso, ou eu tenho um vídeo do casamento, vou exibir. Ou seja, há oportunidade para produzir essa prova dessa incapacidade, desse impedimento ou dessa suspeição. Beleza? Tranquilo? É isso que eu tinha para falar sobre a contradita de testemunha. Então, a contradita é essa ideia de você impugnar a testemunha porque ela é incapaz, impedida ou suspeita, tendo a possibilidade, inclusive, de produzir provas sobre isso no próprio ato, tá? E só para finalizar, 2 dispositivos aqui, 2 parágrafos finais do 457, só para esclarecer o que a gente falou. Olha lá. Sendo provados ou confessados os fatos que se referem ao parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Vejam, o juiz tem essa possibilidade. Ele pode falar, não vou ouvir, tchau, vai embora. Ou, vou ouvir, mas como informante, isso é critério do juiz, tá? E 3, a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor alegando os motivos previstos nesse código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. É aquele momento que a testemunha diz, olha, estou aqui, mas eu não posso falar porque todos os fatos que vocês me perguntarem têm a ver com o meu sigilo. Teve um amigo meu uma vez que foi arrolado como testemunha, ele era gerente de uma conta bancária de uma sociedade, teve uma briga muito grande. Ele tinha informações confidenciais do trabalho, não podia falar. Então várias dessas perguntas que fizeram, ele disse, olha, é sigilo profissional, eu não posso responder. Tá? A ideia é um pouco essa aqui. Beleza? Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre o compromisso legal de dizer a verdade, como é que ele funciona, as perguntas que são feitas pela testemunha, a cariação, testemunha referida e acredito que finalizaremos o tema no próximo. Grande abraço, bons estudos, dá teu joinha aí, dá uma moral aqui, ó, pro Guibô, pra Bruna e pra Gabi e pro Gutinho. Em 2023, seguiremos com vídeos todas as segundas, quartas e sextas, igual foi esse ano aqui, pois seremos o maior canal de conteúdo do país. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Se você duvida, o problema é teu. Enquanto você duvida, eu sigo fazendo aula aqui, eu sigo produzindo conteúdo para você de forma gratuita, super atualizada. Um abração, até mais.